É a 8ª sabatina da sequência que realizamos nesta terça-feira, uma iniciativa da Federação das Indústrias de Goiás, a FIEG, e da Federação do Comércio de Goiás, a FEComércio. Foram convidados os 8 candidatos, os 8 principais candidatos à disputa ao Senado, que durante 1 hora estão respondendo a questões enviadas por empresários, industriais, comerciais, líderes sindicais, trabalhadores do comércio e da indústria, entre outros. A maioria das perguntas é ligada ao setor produtivo e econômico do Estado e são iguais para todos os candidatos. Estamos na Casa da Indústria, sede da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG, e ao vivo por todas as redes sociais da FIEG, Facebook, Instagram e YouTube, e também com transmissão pelo Instagram da FEComércio. A você que nos acompanha, fazemos o convite para se inscrever nos nossos canais e seguir nossas páginas. Assim, você poderá ter sempre em primeira mão todas as novidades do sistema indústria e do sistema comércio para o nosso Estado. Estamos recebendo nesse momento o candidato ao Senado pelo Partido Novo, na coligação Novo, Leonardo Rizzo. Para dar as boas-vindas ao candidato e iniciar a sabatina, eu convido o presidente da FEComércio, Marcelo Baiocchi. Bom, dar as boas-vindas ao Leonardo é muito fácil. Colega de mercado, amigo e um grande destaque que nós temos aí no mercado imobiliário. E sem dúvida nenhuma o candidato mais bonitão que tem, né? Obrigado. Eu estava aqui procurando meu celular, Léo, que teve uma palestra que nós participamos dentro da FIEG também. Eu, sei o Paulinho. Isso deve ter mais de 20 anos. E seu filho mandou para o meu filho, ele me mandou a foto, aí eu lembrei agora, estava procurando. Então, eu quero te dizer que nós temos uma história juntos, né? Além do mercado imobiliário, de participar ativamente das ações em prol do empreendedorismo e poder ver um empresário largar suas atribuições, suas responsabilidades dos seus negócios para poder se colocar disponível para a política, para nós é uma honra muito grande como empresário, como presidente da Federação do Comércio. E dizer que nos traz a satisfação de poder tê-lo aqui conosco. A oportunidade através das redes sociais, oportunidade para que você possa estar apresentando as suas propostas. Parabéns pela decisão, que Deus te abençoe e muito obrigado por estar aqui conosco. Tá? Obrigado Marcelo. Boa noite. Olha, está aqui um flashback na minha cabeça de anos. O meu bisavô, juntamente com o bisavô do Marcelo, vieram juntos da Itália e foram para Goiás. E o meu bisavô, para vocês saberem, foi o primeiro explorador de energia em Goiás. Ele fazia azeite de mamona, fazia um lampião, acendia na casa das pessoas e apagava. Eu costumo dizer que foi a primeira CELG que teve, foi do meu bisavô, né, e do meu avô para cá. Eu sou a 4ª geração de italianos da cidade de Goiás. Fiquei até os 14 anos e vim para Goiânia. E vi o Sistema S nascer aqui no Porto. Meu patrão Elias Bufaisson, que também é do Marcelo, para vocês entenderem que isso está na nossa veia, esse Sistema S que eu respeito, admiro e aprecio. E vejo que um amigo meu, Paulo Vargas, está ali. Vejo o Sandro hoje aqui na frente da FIEG, fazendo um trabalho extraordinário, nos colocando competidores de formação de mão de obra para o mundo. Estou muito emocionado, sabe? Muito emocionado mesmo, porque eu de 82 a 92, eu fui vice-presidente do Secov. Presidente, ministro Elias Bufaisson, porque era o nosso representante na federação, né? Como você é hoje, Marcelo. Então, e queria te dizer também nessa oportunidade que é uma honra para a gente saber que você está honrando o nome do nosso mestre que nos ensinou tudo e está fazendo um trabalho brilhante. E esse Sistema S está muito ligado no meu plano de trabalho para o Brasil, consequentemente, para o Estado de Goiás, porque é o Senado Federal. E eu sou candidato a senador, Marcelo, porque estou com 66 anos, 45 anos que eu sou empresário,
aos 20 anos fundei uma empresa, fui muito bem sucedido, estou indignado como as coisas se inverteram nesse país. Nós não temos um estudo básico forte de 0 a 11, mas temos universidade em excesso. É como começar um prédio sem fundação, doutor Paulo. Sabe? Aonde estamos criando uma geração que vai nos suceder, que vai gerar riqueza para que a gente possa aposentar? Eu não vejo isso. Eu vejo um egoísmo grande dos homens que estão no poder. Eu vejo certas coisas que são inadmissíveis. Por exemplo, lutamos anos e anos e anos para acabar com esse negócio da taxa do imposto sindical. O que fizeram os políticos? Criaram o fundo partidário. Hoje nós temos 32 partidos nesse país, que quase inviabiliza se governar esse país. E pasmem, 32 partidos que recebem do governo federal quase 1 bilhão por ano. Não satisfeito com isso, eles pegam mais 5 bilhões para ser gastos em 45 dias. E me perdoe, ainda tem cara de pau de fazer aí pedido de doações. Ainda são os líderes de receber doações. Que sociedade estamos construindo? Diante dessa indignação, resolvi sair de candidato pelo Senado e me dizem que eu não tenho traquejo político, que eu não conheço o Legislativo. Eu troquei ideias aqui anteriormente, frequento o Legislativo há quase 40 anos. Há 30 anos atrás, entramos numa discussão para se renovar a lei das SAs, onde os minoritários não tinham espaço. Conseguimos isso, através de uma lei do Raul, um deputado do Paraná, de Cambé, meu amigo, se tornou um grande amigo, com o relator, o senhor Candia, nosso professor, economista como eu. Posteriormente, eu me debati com o Candia, que ele fez a lei Candia dos grãos, doutor, que de uma certa forma hoje eu acho que é o grande entrave da indústria em Goiás. Então, por tudo isso, eu sou sim candidato ao Senado e estou preparado para ser senador. Obrigado, candidato. Aproveitando ainda essa fase inicial, já vamos começar as perguntas. Nós transmitimos também os cumprimentos do presidente da FIEG, Sandro Mabel, que não está aqui em função de uma missão comercial no exterior. Me sinto honrado de estar na casa que o Sandro preside. Obrigado, candidato. Nós vamos dividir essa sabatina em alguns temas e o primeiro deles é trabalho. Hoje, quando se fala em competitividade para a indústria brasileira, está intrinsecamente descrito, que a competitividade é a capacidade de determinada empresa de competir no mercado interno e externo, conquistando consumidores. O senhor acredita que a modernização das relações trabalhistas já aprovadas no Congresso Nacional contribui para essa finalidade? Bom, eu nunca tive uma carteira de trabalho. Já assinei mais de 14 mil carteiras de trabalho. Mas eu mesmo nunca tive uma carteira de trabalho. Porque eu acho que essa relação do trabalho é um assunto que nós devemos deixar a sociedade naturalmente se adaptando. Hoje temos regime CLT, temos regime de contratação de PJ, né? E nós temos um dado interessante aí no radar, para quem está ligado no setor. 1.200.000 pessoas abriram mão da CLT para serem PJs. O mercado está amadurecendo, a competitividade sobre a mão de obra é gigante. E essa é uma tendência. Então, eu não queria nem entrar nesse detalhe, eu acho que tem CLT, quem quer que fique, quem não quer que seja PJ. O que eu preciso dar é estabilidade para o mercado. Que não pode eu ter uma pessoa PJ contratada e ser ainda sujeita a um julgamento de um Ministério do Trabalho, equiparando ela, quando nós não temos uma relação de trabalho, como se fosse pessoa física. E nós sabemos que isso é um caos. Empresas goianas que valiam bilhões foram vendidas por bagatela porque supunha-se que tinha um passivo trabalhista, porque trabalhava com muito PJ e o adepto teria um passivo trabalhista. Então não podemos trabalhar com isso. Temos que ser focados na resolução desse problema. E é isso que eu quero fazer como senador. Onde houver dúvida, que eu leve a certeza de realizar aquilo que precisa ser feito.
O senhor entrou nessa questão, né, das relações de trabalho, e um dos fatores que tem ganhado importância nessa agenda é justamente isso, né? Principalmente nesse momento de pós-pandemia que o país e o mundo estão atravessando. Com a modernização das relações de trabalho aprovada já no Congresso, o Brasil avançou em muitos pontos. Essa é uma agenda extensa e que tem diferentes visões. O senhor falou sobre essas novas relações de trabalho. Com a sua experiência e no seu escopo de propostas, como o senhor acha que é possível aperfeiçoar e melhorar as relações entre empregadores e trabalhadores? Olha, eu sou uma pessoa que conheço o mundo todo, já morei nos Estados Unidos, na Europa, já me preocupei muito com esse assunto. E esse é um assunto... Só um segundo. A pergunta que você fez no final, o fechamento. Como que no seu mandato o senhor vai trabalhar para aperfeiçoar essas relações de trabalho entre empregadores e trabalhadores? Dando aquilo que o trabalhador deseja. É uma tendência mundial as pessoas não fixarem mais em emprego. As pessoas querem prestar serviço. É uma tendência. Aonde tem educação, segurança, lazer, a pessoa quer ter os seus 2.000 euros na Europa, que eu pesquisei muito, para ele viver, porque não tem que preocupar com segurança. Moradia, 300 euros, ele resolve. Transporte é um transtorno, mas custa 150 euros para um carro do ano. O que ele quer? Ele quer ter liberdade. Baixou o sol, ele quer estar com os amigos, confraternizando, convivendo. Essa é uma tendência mundial. Tem que ir de encontro com os desejos. Por exemplo, vou dar um exemplo, em cidade inteligente. Não é possível eu ter um bairro ou uma cidade sem ter o empadronamento, o levantamento de quem mora nessa cidade, aonde estão, o que fazem e o que precisam. Em cima disso, dotar essa cidade, esses bairros, eu uso o nome meio antigo, de creche, que eles chamam de CIMEI, mas de creche de horário integral, para as crianças de 0 a 11 ter uma formação exemplar. Eu só acredito na formação, na educação. Por isso que eu adoro o Sistema S. Sabe, que para mim é o melhor sistema de educação do Brasil. Eu trabalho, e como vão resolver isso de imediato? Um convênio entre prefeituras e os sistemas que aí estão, as escolas particulares, e pagando por isso, por que não? Quanto mais couro, mais botina, mais cinto. O Sistema S está aí para ensinar, para difundir. Estado que não tiver mão de obra qualificada, infraestrutura adequada, está fora do mapa do desenvolvimento. Principalmente mão de obra qualificada. Temos que investir nos polos tecnológico, que já é uma realidade nesse país. Inclusive, convido o Sandro e o Marcelo para conhecerem Toledo, o Polo Tecnológico de Toledo, onde eles estão desenvolvendo cursos para genética, tudo em relação ao agro, onde eles estão fazendo um trabalho excepcional, sabe? E nós, inclusive, temos uma empresa nossa de energia lá dentro, incubada. Então, são lugares assim que vale a pena. Acho que Goiás, no meu programa, nós vamos ter, já tem uma radiografia do Estado e vou dotar o Estado em parceria com o Sistema S, não nego, para a gente dotar esse Estado de polos tecnológicos, para a gente ter mão de obra qualificada, porque a infraestrutura, que eu acho que você deve me perguntar daqui a pouco, eu já estou trabalhando nela há tempos. O senhor já entrou no tema das próximas perguntas, que é a qualificação profissional, né? A escassez de mão de obra qualificada produz efeitos negativos e reduz a produtividade nacional em desfavor de trabalhadores e empreendedores. Nesse contexto, a qualificação profissional tem uma primeira importância para a indústria, é prioridade, para o comércio, efetivamente também obviamente, oportunizando o desenvolvimento de vocações profissionais pelos jovens. Mas a gente vive uma situação em que a qualificação ela se tornou mais um programa assistencialista do que um programa visando a empregabilidade. Como é que o senhor concorda com essa premissa e como que o senhor considera que é possível mudar? Eu concordo que somos reféns de um sistema perverso político, onde esquerda deu, direita que chegou deu, e ninguém resolveu o problema. O que temos que concentrar é na felicidade, certo ou errado, não interessa, pega o que é certo, o que é bom, o que é errado, e vamos partir para frente. Acho que esse país precisa avançar nesse setor. O que é uma empresa, se não um ser vivo? Gente. Máquina não substitui gente. Gente substitui máquina. É isso que temos que ter ciência. Essas máquinas serão obsoletas em questão de dias, daqui a uns dias.
temos que investir em tecnologia, temos que sair desse estado primário, arcaico, com renda achatada. O trabalhador goiano ganha menos 30% do que do menor trabalhador brasileiro. Por quê? Porque é um estado primário. Candidato, a produtividade ela possui uma correlação direta com a disponibilidade, claro, de mão de obra qualificada, trabalhadores qualificados. E nesse contexto, o sistema S, o senhor já citou aqui e reconheceu a importância, ele tem um papel estratégico na formação e na qualificação dos trabalhadores. Como o senhor avalia os riscos de comprometimento e eventuais ataques às fontes de financiamentos dessas entidades do Sistema S? Tem gente que não tem o que fazer. Ó. O que dá certo nesse país, eles combatem. Nesse país, para você ter sucesso, é você investir onde o governo fracassou. Só isso. Não precisa ser gênio nenhum. Porque nós temos um governo inchado, inoperante, burocrático, injusto e cruel com quem produz. Nós temos uma inversão aqui também, doutor Paulo. Sabe o seguinte? Quem é que paga a conta de tudo isso? Não é quem produz? Não pode ficar reboque de quem simplesmente foi eleito para gerir uma cidade, um estado, uma nação. Quem foi eleito para esse fim tem que respeitar a classe que paga a conta. Não há esse respeito. E nós somos responsáveis por isso. Porque quando eu disse que seria candidato, depois de pensar muito, de 10 amigos meus, 11 diziam que eu era doido. Agora que eu estou na caminhada, alguns já disseram, poxa, você tem coragem pra caramba. Você está dizendo o que a gente gostaria de dizer. Eu até pergunto para alguns deles, é verdade? É verdade. Então procure saber que eu entrei num partido que eu me orgulho. Eu não uso um tostão público, onde ele é injusto e cruel com o sistema político que aí está. Para vocês terem uma ideia, nessa linha, saindo um pouco, um político, um senador, inclusive o meu adversário que saiu aqui, em seguida, qualquer um que esteve aqui, ele já sai para fazer política com 4 milhões na conta. Eu posso também gastar os 4 milhões. Poderia até colocar os 4 milhões na minha campanha, porque não é uma aventura, eu planejei durante 65 anos chegar a esse momento. Eu economizei para isso, poderia, mas a lei não me permite. A lei só me permite depositar, pasmem, 10% desse valor para me competir com essas pessoas que estão aí. Então eu tenho que acreditar em quê? No povo, na rua. Que eu olho no olho, troco ideias, vou na feira, não tenho segurança. Estou sendo abraçado, estou sendo ovacionado, principalmente nos jogos do Vila. Porque eles sabem que eu sou apaixonado por Vila, doutor Paulo e Marcelo. Eu vou num jogo do Vila, eles me abraçam, trocam ideias, sabe? Do vendedor de amendoim ao churrasqueiro, ao cronista. E isso sim me faz ter a certeza que esse povo já decidiu. Ele quer ser feliz, ele quer o riso no Senado. Nós estamos ao vivo, nessa sabatina, com o candidato do Novo ao Senado, Leonardo Riso. Ele concorre ao Senado por Goiás pela coligação Novo. Candidato, a realização de uma reforma administrativa com ajustes estruturais que reduzam e racionalizem os gastos do setor público é fundamental no entendimento dos sistemas, indústria e comércio, para a redução do déficit e, por consequência, para o crescimento da economia nacional. Atualmente, o elevado nível de gastos públicos é incompatível com a qualidade do serviço prestado à população. O senhor mesmo disse isso, já reconheceu, como educação, saúde, segurança pública e mobilidade. O senhor entende que é possível, no Senado, promover essa reforma administrativa? O senhor considera necessário e entende que é possível trabalhar na bancada de Goiás para que ela seja aprovada já no primeiro ano da próxima legislatura no Senado? Olha, nesse país tem 32 partidos, eu só seria candidato se existisse um partido como o Partido Novo. O Estatuto do Novo diz em estado enxuto. Eu, para sair candidato pelo Novo, fui sabatinado. Tive que assinar declarações que abro mão de 50% dos meus privilégios. Tive que abrir mão, o que eu acho saudável, de nomear meus assessores.
serão nomeados por concurso público, por headhunter, ou gerente de gente, como quer. Serão os melhores. Me sinto honrado em ter um partido que pensa dessa forma. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos desse Estado que gasta mais do que arrecada. Não vai a lugar nenhum. Isso é ridículo. E todos nós vivemos na dependência do Estado. Você vê, até as doações das campanhas, você vê aí. Nós adoramos um Estado que não existe, que é cruel conosco, que nem referenda quem produz. Quem produz é marginal. Chegou a hora da nossa independência. Os 200 anos da independência do Brasil aconteceu. Nesse país, por 20%, teve brasileiro que deu o pescoço. Hoje é 40%. Estamos calados, ainda estamos contribuindo com o sistema. Aonde queremos chegar? Essa indignação tem que ser dita. Nós temos que abrir os olhos. Não podemos continuar mais, esse faz de conta. Nós temos, sim, um Estado que está muito atrasado em termos de modernidade, em termos de indústria. Você já viu falar de gás? Sabe o que é um gasoduto que custa $1 bilhão de Paulínia? Está o governo sentado em cima da concessão há 30 anos e nunca fez 1 metro. Como que nós vamos segurar as empresas? Como que vamos chamar as empresas? Se não temos polo tecnológico para fazer mão de obra qualificada, temos que abrir os olhos. Temos que fazer a diferença. Chega de indignação. A gente paga a conta. Queremos respeito. E não há respeito com dinheiro público. Tem candidatos aqui que dizem que abrem mão do salário. É verdade. Mas controla 30 milhões de dinheiro público do seu partido. É o primeiro a depositar 4 milhões na sua própria conta. Será que a gente não está enxergando? Porque nós temos um processo político arcaico, que nós mudamos só de posição. Trocamos o sindicato pelos partidos políticos. Somos reféns. Eu não sei qual é pior. Eu proclamo todo trabalhador desse país, desse Estado. Vamos dar um basta nesse processo. Totalmente fora de moda. Sabe, nós estamos aqui discutindo idoneidade de pessoas, meu Deus. Hoje existe um Google, acesse o nome das pessoas, você fica sabendo quem é. E nós aqui estamos discutindo. A pesquisa foi feita. Nós sabemos como é feito isso. Pergunta ao povo, ande na rua, converse. O povo está indignado, o povo não quer saber de político. O povo nem quer saber se está certo ou está errado, o que eles querem é ser felizes. Eu também, você, todos nós. Mas com esse sistema que está aí, a gente não vai ser feliz. Nós estamos aqui discutindo quem é quem. Pelo amor de Deus. Vamos ver as ideias de cada um. Voltando um pouco ao sistema S, candidato, o senhor já abordou, mas queria abordar mais um aspecto. É um conjunto de entidades reconhecidas por ações de qualificação profissional, ações destinadas a melhorar a saúde e a segurança no trabalho e a qualidade de vida do trabalhador. Eu sou fruto do sistema S. Eu aprendi a mexer em computador no SESC, ali na Independência. Eu conheço o sistema S. Tanto da FIEG como do SESC, eu convivo. Eu sou um fã número 1 de um senhor como o Dr. Paulo, ele sabe disso. Dr. Paulo Galeno, meu professor de economia. Essas pessoas são meus mestres. Então, eu conheço a fundo e quero te dizer, vou trabalhar de mão dadas. Nós, no Senado Federal, vamos trabalhar de tal forma com que temos direito, que eu vejo deputados, senadores vendendo caríssimo. Eu fui o que mais trouxe emenda. Que merda, hein? Trouxe emenda. Ótimo. Emenda do orçamento secreto ou do legal? Se foi do secreto, é um prejuízo, porque você está dando dinheiro para gastar sem prestar conta. Se for do orçamento normal, não fez mais que a obrigação. Tem um orçamento geral, vai lá, gente eficiente, você pegou e pronto. E as reformas? E o custo do Brasil? E a reforma política? E a administrativa? É tributária? E a política? Meu Deus, a política. Será que a gente não quer enxergar? Será que a gente quer ter esses resultados diferentes com esses mesmos candidatos? Pelo amor de Deus, né? Eu só queria voltar um pouquinho aqui nessa questão para fazer a seguinte pergunta.
Essas instituições do Sistema S, elas são financiadas por um percentual descontado em folha. O senhor conhece esse sistema. Mas há propostas em discussão, isso recentemente, de extinção dessa contribuição. Como o senhor avalia essa proposta de extinção das contribuições do Sistema S e como vai lidar com esse debate, caso o senhor seja eleito senador? Olha, defenderei como defendo minha vida. E digo mais, as minhas emendas parlamentares serão todas ligadas ao setor industrial e comercial, Federação da Indústria, Federação do Comércio. É um compromisso que eu faço. Porque ninguém mais conhece esse Estado, que são essas pessoas. Essas pessoas, como eu tenho 50 anos de vida privada, essas pessoas que estão aqui na direção têm 50 anos, quase, como é o caso do doutor Paulo. Eu sei o que ele pensa, nós sabemos. Temos aqui também, doutor Paulo, o senhor sabe disso, nosso saudoso Washington Novaes, quanto nós trabalhamos nesse Estado ambientalmente. Há 30 anos atrás, impedindo a navegação do rio Araguaia. O senhor esteve junto conosco. Até defendi naquela época que a primeira pessoa que me deu a oportunidade, Jerônimo Coelho Bueno, foi eleito em 54, para vocês terem uma ideia, eu não tinha nem nascido, para o Senado com o slogan Jerônimo no Senado, navio no Cerrado. E foi o que aconteceu. Hoje a Caramuru exporta seus grãos pelas eclusas até São Paulo. Então era um homem de visão, sabia o que estava falando. O rio Araguaia é impossível. O que ele nos rende, sendo o que ele é muito maior que tudo que podemos pagar por ele. Então temos que preservá-lo. Temos o Estado, temos nascente das 3 bacias de água doce mais expressivas do mundo. Temos um Estado para ter a maior potência de energia renováveis do Brasil, quem sabe do mundo. Exemplos? Minas. Minas fez em 3 anos e meio um governo novo, com o Zema. 2 Itaipu em 3 anos e meio. E na região mais pobre de Minas, que está gerando renda para o proprietário da terra, igual cana de Goianésia. E produzir energia, doutor Paulo. Então, isso sim é trabalhar para destravar. É isso sim que eu quero fazer no Senado, 24 horas, 7 dias, 24 por 27. Quero doar 8 anos da minha vida, com prazer, com alegria, em cima de 50 anos de experiência de empreendedor, com as classes produtivas. É aí que eu vou estar. Eles não me pediram para me ser candidato, é bem verdade. Nem o Marcelo, nem o Sandro, em hora nenhuma, me anunciaram como candidato, e nem precisavam. Nos conhecemos há 50 anos. Eu me lancei porque eu me sinto preparado. Trabalhei para isso há anos. Tenho uma empresa de quase 50 anos com o mesmo CGC. E quando eu digo 50 anos com o mesmo CGC nesse país, é coisa de herói. Não, doutor Paulo? Inflação de 80%, 90%, a gente suportando, Marcelo. Defração, tá brita. A gente acordava rico. No outro dia a gente era pobre, porque cortava 3 zeros do nosso dinheiro, bloqueava, e você tem que sobreviver. O que esse país precisa, com todo respeito aos homens públicos, porque eu acho que nós não temos homens públicos. Homem público que tira dinheiro do povo, que está passando fome para fazer política, não é homem público. Tem outro nome. Agora, homem público é o maior troféu que um cidadão pode receber em vida. Ser representante de um povo. Não há nada mais chique, mais nobre. E isso virou banal na mão desses nossos políticos. Não foi isso que eu aprendi na minha escola em Goiás Velho. Moral e cívica. Pátria, família. Isso a gente já é por essência. Honestidade, trabalho, né? Pensar no amanhã. A gente tem a obrigação. Fazer sempre o melhor possível. Eu fui educado assim, e assim eu quero que as pessoas sejam educadas. Vou trabalhar, não vou me cansar daqui para frente, enquanto eu ver uma criança de 0 a 11 que não esteja sendo alfabetizada para uma geração 4.0 idealizada por essas 2 casas, a Federação do Comércio e Indústria. A indústria ainda dando exemplo da escola que ele quer montar ao lado do autódromo. Numa área também, que é um trabalho nosso,
de 92, nós criamos a Parque Los Andes, os portais e as áreas do Sampaio, e fizemos aquela área 820 alqueires até o Golfe. Pegamos a prefeitura, levamos para lá, em 92, pegamos uma área onde a Assembleia iria para lá, para desocupar o Palácio da Cultura, para você ter uma ideia, e lançamos o condomínio fechado, Parque Los Andes. Depois veio se virar Alphaville. Para vocês terem uma ideia, em 92 a gente aprovou um plano ousado de Goiânia. O doutor Paulo participando, o Washington Novaes, toda a sociedade. Fizemos uma coisa maravilhosa. Isso é chato, é horrível de estar acontecendo. A gente aqui está discutindo, outro dia eu vi uns políticos aqui, me desculpe, discutindo sobre anel viário, Marcelo. Esse anel viário, doutor Paulo, existe há 50 anos. O senhor sabe disso? Todo mundo acha que essa BR que passa ao lado do Serra Dourada é a BR-153. Não é, não. A BR-153, ela passa embaixo daquele linhão, que seria um negócio, e vai. Aquela Avenida L, inclusive de Lorival. Então, está tudo errado. O município não acompanhou o desenvolvimento. Vamos entrar num Está tema muito correlado. atrasado. Hã? Não, está no horário. Não, as minhas considerações finais são essas. Não, mas ainda temos questões. Pensei Ainda temos que estava- questões. Infraestrutura. E aí eu vou entrar num tema que está relacionado com esse que o senhor está abordando, porque a ocupação da cidade tem relação com o licenciamento ambiental. E esses processos, né, de licenciamento, eles são fundamentais para o destravamento da economia. E aí lá no Congresso nós temos o PL, um projeto de lei que estabelece a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que está parado, e lá no Senado, para onde o senhor pretende ir, caso eleito, para onde o senhor vai caso eleito. Como é que vai ser o seu posicionamento em relação a essa questão da conciliação entre a necessidade de empreender e fazer o país crescer e a lei ambiental? Olha, de 2000 para cá, 2010 mais precisamente, nós empresários aprendemos a fazer muita conta, porque várias empresas fizeram IPO, várias empresas pegaram fundo, começaram a crescer e fazer esse crescimento. Mas volta essa pergunta um pouquinho antes, por favor. Como é que o senhor vai tratar da questão da lei ambiental? Existe Lei ambiental, eu ia falar do negócio de licenciamento tendo em de construção. vista o licenciamento ambiental. Então, Na verdade, é o licenciamento. isso aí eu acho um atraso. Você entra com um projeto, que eu estava querendo dizer o seguinte, você entra com um projeto para aprovação no município, você leva 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você não tem gente para definir. E define, às vezes, é um vira e mexe. E isso tem prazo. Eu, no Senado, quero pegar a minha 766 do parcelamento e determinar um prazo para o município. Quero parar também, que é uma coisa moderna no mundo, eu, empresário, não posso ir na prefeitura, não devo ir na prefeitura. Se eu contratei um urbanista para aprovar um projeto, ele é que deve ir na prefeitura e discutir com os técnicos. Ele é que vai assinar responsável pela obra. Mas aqui acontece que cai a nossa mão porque a coisa não funciona. Então, se o município fosse ágil no sentido de atender isso, nós, empresários, poderíamos trabalhar de mão dadas para resolver. Inclusive, no meu plano de governo, eu falo sobre isso. Não tem sentido eu levar esse tempo para aprovar um projeto que vou contribuir com emprego, com taxas para o município. Então, eu acho que essas coisas têm que ser feitas online, mas dando e cobrando do RT responsável por aquilo, uma coisa como é feito no primeiro mundo hoje. É por isso que certos lugares do mundo crescem. E eu quero chamar a atenção para vocês para o lugar hoje no mundo, que vai ser uma referência daqui meses aí, eu acho que meses sim já é, que é a nova capital do Cairo, a Nova Cairo. Nós vemos Dubai, vendo Dubai, essas coisas, mas Nova Cairo, os licenciamentos, inclusive a gente vai nesses congressos para discutir esse tipo de coisa. Então são coisas que agregam para o espaço. Então você vai ver ali uma cidade inteligente, uma cidade conectada, de sistema viário, aonde o transporte coletivo sobressai sobre o transporte individual. Não é possível alguém de Mercedes ter preferência de um outro cara que está com 40 passageiros dirigindo ônibus. Então nós temos que dar habilidade e mobilidade urbana. No Senado eu estou muito antenado com isso também. Principalmente resolvendo todos esses aspectos, sabe? Da agilidade na aprovação. Coisa que a gente aqui não pratica. Parece que empresário é ganancioso, quer fazer as coisas. Não tem nada disso, já temos uma lei aprovada, lei orgânica, como que é.
Já temos um RT que responde, não tem por que demorar esse processo como é demorado hoje. Eu acho que é um desrespeito com quem quer fazer acontecer. O senhor citou mais cedo também outro ponto importante que eu vou abordar agora, que é uma pergunta nossa sobre esse tema. Nós temos uma energia cara no Brasil em comparação com outros países. O senhor citou o exemplo aí do gasoduto, que está com a obra paralisada. E a gente tem também o dilema do preço da energia elétrica. Como é que o senhor entende, até pela sua experiência ampla como empresário e trabalhando com esse desafio da energia, como é que o senhor pretende trabalhar para reduzir o custo da energia no Brasil? Copiando Minas. Minas está muito avançado nesse setor. Vocês podem ver que Minas atraiu, nesses 3 anos e meio, 4 anos de governo, 310 bilhões de dólares de investimento. Ao passo que nós, em Goiás, nos 4 anos, atraímos 20, quase só para manter o que tem, para se ter uma ideia. Então, eu acho que, copiando, eu acho que nós temos um parque para instalações de energias nesse estado fantástico. Nós temos aqui o pré-sal caipira na região de Rio Verde, assim como tem no Paraná, em Toledo, onde a gente está, com esses biodigestores que podem ser feito gás para abastecer as frotas, para diminuir o custo. O líquido desse negócio é cristalizado, é pulverizado, pode ser como adubo. Então, essa indústria começa a ser verticalizada. Eu acho que é um problema de uma resolução ambiental, né? E a gente vai trabalhar muito para isso, porque o meu projeto de Brasil e o meu projeto para o Estado de Goiás é fazer com que o Estado de Goiás tenha um plus por saber produzir, como produzir, para quem produzir, em respeito ao meio ambiente. Queremos fazer no Estado de Goiás desmatamento zero, nós não precisamos mais. Mas nós temos uma empresa maravilhosa do governo federal, o que é notável, que é a Ematerra, a Embrapa, desculpe. Nós temos a Embrapa, que é considerada por mim a empresa mais valiosa desse país. Sabe? A Embrapa tem estudos para todos os trópicos do mundo e tem fazendo um trabalho, já nos diz que podemos produzir quase 3 vezes o que produzimos com as mesmas quantidades de área que temos. Temos que investir nisso. Temos que burocratizar esse processo. Licenciamento, essas coisas, meu Deus, isso é coisa para ontem. Tem pressa. Isso engessa investimento, atrasa um povo. Mas eu acho que essa é a política dos políticos que aí estão. Eles não querem mudar nada. Nada. O político hoje está numa situação confortável. Ele vai na sua casa pedir o seu voto com o seu dinheiro para ele continuar onde ele está. A indignação tem limite. Candidato, uma outra questão também relacionada à infraestrutura é a participação do investimento em relação ao PIB, né? O Brasil investe em média 2% do seu produto interno bruto em infraestrutura, isso uma média para 2 décadas. E o setor produtivo prevê que o ideal seria 4,2%. Independente dessas questões de números, quais o senhor acha que são os caminhos para elevar a taxa de investimento em infraestrutura? Responsabilidade. Nós gastamos mais do que ganhamos, a gente não tem credibilidade, o nosso juro é alto, porque o governo é o maior tomador do juro. Fica a gente pagando imposto duplamente, paga imposto altíssimo, ainda paga imposto desse juro caríssimo. Principalmente nossos irmãos pequenos e médios e micros, temos que ter uns olhos para eles. Não temos crédito para essa classe que faz 90% da economia desse país. Não podemos esquecer. Então, eu acho que nós temos que desburocratizar, mudar esse sistema tributário. Temos que fazer um sistema municipalista, onde o município fica com dinheiro. Quem entende de município é prefeito e vereador de município. Não é deputado, não é senador, não é governador. Deputado e senador tem coisas mais urgentes para se fazer. O país é um ser em crescimento. Tem problemas, precisa resolver. Leis precisam ser atualizadas. Mas ninguém quer enfrentar a modernidade. As pessoas preferem essa dependência do povo em relação ao governo para eles continuarem onde estão. Nós temos que acordar. Nós não podemos continuar nesse caminho, suportando um Estado inchado, lento, burocrático e injusto, onde hoje impera o desmando de uma STF. E se você for analisar bem o STF, você vai chegar à conclusão que só o Senado poderia intervir no STF. E por que não intervém?
Porque você tem 80% do Senado dependente do STF. Não tem como você reclamar do lado do delegado que te roubaram, sendo que você é um ladrão. O delegado não vai te levar a sério. É a mesma coisa. Não adianta, com esse Congresso que nós temos, nós não conseguimos cobrar nada do STF, porque o STF sabe que a gente não tem moral, o Congresso não tem moral para cobrar nada. Por isso há esse desmando. Nós temos candidato aqui mesmo, que se diz amigo do presidente, do mesmo presidente do partido, que foi quem sabatinou, quem aprovou a indicação, que é o, vamos dizer, a pessoa mais simpática, vou dizer sacanagem, né, no governo, que é o Alexandre de Moraes. Foi um senador, que é senador, que foi ele que conduziu o Alexandre de Moraes. E todos nós sabemos que atitudes bárbaras esse cidadão tem tomado. Então é preciso questionar, saber quem é quem, para a gente poder continuar com a cabeça erguida, olhar no horizonte, e não sabendo a quem, mas fazendo o bem. Esse é o caminho. Nós temos tudo para isso. Esse Estado é riquíssimo, esse país é riquíssimo. Esse país não merece ser tocado ou administrado como está por esse mundo político, que me perdoe. Mas eles não têm feito política, eles têm feito politicagem. Basta ver a declaração de renda desses políticos, elas aumentam, eu nunca vi isso. Como que pode? Se você está ali servindo o povo, uma coisa nobre, e seu patrimônio não aumentar? Está tudo invertido nesse país. Esses políticos estão querendo até nos ensinar a empreender, se a gente não abrir o olho. E quer que a gente acredite nisso? Ninguém acredita. Candidato, uma outra questão relacionada à infraestrutura, o senhor citou a questão das riquezas de Goiás, é justamente a mineração, que é uma das áreas mais importantes e estratégicas para o desenvolvimento local e nacional. E nos últimos anos, Goiás se tornou um polo importante nesse setor. E aí a gente tem questões associadas à infraestrutura e ao meio ambiente que afetam essa área no nosso estado. De que forma o senhor entende que é possível estimular essas atividades, tendo em vista esse desafio ambiental e também a necessidade do crescimento sustentável? Goiás é um estado riquíssimo mineral. Eu acho, volto a dizer novamente, a burocratização. Não tem por que não permitir. Essas empresas, a maioria delas, tem capital listado em bolsa, tem responsabilidade, tem compliance, são empresas sérias. É o que eu estou dizendo, o empreendedor não é respeitado. Não é respeitado. Simplesmente tem burocratas que estão atrás de uma mesa, que tem o poder de uma caneta, que manda no ritmo do desenvolvimento de um país. Isso é só terceiro mundo. Só terceiro mundo. Isso precisa ser corrigido. Esse abuso também que o Ministério Público tem sobre isso. Isso é um absurdo. Não se pode. Tem alguma coisa? Então que vai lá, esclareça, resolva, mas tenha prazo. Porque precisamos trabalhar, precisamos gerar emprego, renda. Não dá. Sabe, eu vejo isso com tristeza que a gente está discutindo isso. Eu quero ter isso como atração. Por isso que eu estou dizendo, se temos um projeto macro para o Estado, não temos por que impedir nada. Está definido o que se pode fazer e aonde pode fazer. Não se discute. Fora disso, são interesses que não são de Estado. São de pessoas. E a gente, quando se trata de Estado e coisa pública, tem que ser coisa pública e coisa de Estado, e não de pessoas. Enquanto estivermos pensando em pessoas, em coisas do Estado, vai ser esse Estado que temos aí. Candidato, nós estamos entrando agora na última parte da sabatina, depois eu vou pedir para o senhor fazer as considerações finais, mas tem duas questões sobre economia importantes. A primeira delas é que nós temos os fundos constitucionais que financiam investimentos e empreendimentos de toda a ordem. Por exemplo. O FCO, por exemplo. Como é que o senhor entende que esses fundos devem funcionar, tendo em vista as regras atuais, e há uma discussão sobre a revisão na cobrança de juros e a maneira de fazer esses financiamentos, e aí também tendo em perspectiva a questão dos incentivos fiscais? O senhor entende que eles devam permanecer e como devem ser utilizados os recursos para o financiamento da economia, fomento? Se eles tivessem como foi concebido em 88, estaria ótimo.
Só que entraram o monopólio do Banco do Brasil, e essas taxas de juros que incidiram sobre ele, que hoje você toma 1 e paga 2, isso não existe. Entendeu? Acho que tem que ter um incentivo mesmo, no sentido do dinheiro, uma coisa que represente alguma coisa, uma estabilidade. Pois. A mesma coisa em relação ao incentivo, o revólver com tambor cheio que tem na cabeça do empreendedor sobre 2032, zera seus incentivos. Zera como? Desde que o mundo é mundo, tem incentivo. Me diz um país que cresceu sem incentivo. Que história é essa? Que papo é esse? Lógico, foram dados incentivos indevidamente. Aqui em Goiás se deu incentivo até para vender cigarro e bebida. Um ex-governador, que agora é candidato a senador. Entendeu? Até isso ele deu. Então deturpou as coisas. Agora, para uma indústria direto, meu Deus, para acontecer as coisas, por que não? E esse fundo, eu quero dobrar esse fundo. Quero tirar o monopólio do Banco do Brasil sobre a administração desse fundo. E quero também, não quero negar, um percentual desse fundo para os empreendedores individuais. Que eu tenho estado com eles da 44, em todas as feiras de Goiânia, eu tenho estado com eles. Não tem garantia nenhuma. Eu quero gerar um crédito também para eles nesse ponto. Acho que sim, temos que fomentar a economia. Isso é dinheiro na veia. Você dá dinheiro para um pequeno, médio ou um grande empreendedor. Porque o grande empreendedor, seja ele pequeno, médio ou grande, ele sempre quer mais, ele sempre quer fazer. Ele é um empreendedor, ele não tinha nada e fez. Agora que ele tem, ele quer fazer muito mais. Senão ele não será empreendedor. E nesse país, existem 53 milhões de pessoas querendo empreender. Não falar, exaltar, enaltecer o trabalho do Sistema S? Falar e cortar dinheiro do Sistema S? Isso é o que eu digo. As minhas emendas serão do Sistema S, além do que vocês têm. Porque não tem como desenvolver um Estado sem um Estado de braços dados com vocês, que conhece o diagnóstico desse Estado. Aonde se faz o melhor pão, aonde se faz a melhor empadinha, aonde se faz o melhor serviço. Sabe? Então, nós não temos muito que inventar roda. Só temos que dar pneus novos para essa roda rodar mais. Incentivo. Esse é incentivo. Essa injeção direta no empreendedor. Chamar o empreendedor de excelência. Pois não, o que o senhor precisa? O senhor vai estabelecer no tal município? Ótimo, lá possível. Mão de obra que o senhor vai precisar, nós vamos preparar. O senhor vai levar 1 ano para fazer uma fábrica, perfeitamente, daqui a 1 ano nós vamos entregar para o senhor os profissionais preparados para trabalhar na sua fábrica. É isso que vai atrair. E ter infraestrutura, gás, todo quanto é tipo de energia. Nós não podemos perder esse trem. E olha que a nossa logística é perfeita. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, para dar um grande salto. O que nós não podemos fazer é querer resultados diferentes, elegendo as mesmas pessoas. Candidato, a gente vai entrar agora na última questão, que o senhor já abordou, mas eu queria que o senhor falasse um pouco mais, que é o problema do sistema tributário nacional, que é um gargalo para o crescimento econômico, né? E a crítica em relação a ele é tanto do setor produtivo quanto do setor privado. Qual a sua visão sobre isso? O senhor considera possível fazer uma reforma tributária indo ao Senado? E qual o desafio que o senhor entende que seja o principal para aprovação hoje, tendo em vista as diversas tentativas de aprovação de uma alteração no sistema de impostos do Brasil? É muito difícil até você avaliar qual reforma é mais importante para entrar de imediato, mas certamente a reforma tributária, a partir de janeiro, ela vai dar muita dor de cabeça. Ela vai ter que acontecer, nós vamos ter que ficar de olho, porque nós, do Partido Novo, dependemos um IVA. Um IVA de imediato prejudica Goiás, de uma certa forma. Então temos que achar um meio. Mas nessa linha de sistema tributário, eu acho que nós temos um bom caminho. Nós temos a reforma do Raul, que nunca foi para frente, e nós temos, pasmem, Deus existe, o presidente dessa casa tem uma reforma tributária belíssima. Queria que o senhor transmitisse isso ao presidente. Quando ele parlamentar, ele fez um trabalho lindo. A reforma tributária do Sandro é digna de elogio. Então, eu quero dizer para você que eu estou muito antenado no que existe de proposta de reforma tributária e acho que nós vamos ter que sentar em cima delas. É inevitável, a reforma tributária vai acontecer
aí sim é que nós vamos estar juntos e abraçados mesmo, eu, o Marcelo e o Sandro. Por coincidência, 3 italianos, Escodro, o Baiocchi e o Riso. Podem ter certeza disso, sabe? Candidato, nós estamos chegando ao final e nessa fase final o senhor tem 5 minutos para fazer as suas considerações finais e falar por que o senhor gostaria de ser senador por Goiás. Nos 5 minutos vou contar minha vida. Não vou perder a oportunidade. Pô, pessoal, muito obrigado pela paciência. Vocês sabem, eu sou da cidade de Goiás. Eu nasci em 1956. Fui lobinho dos 6 aos 14 anos. Fiz várias boas ações com a dona Cora Coralina, com a dona Ieda Sócrates. Minha formação de primário foi brilhante. Vim para Goiânia, caí na mão dos ministros Elias Bufaissa. Eu era assistente de corretor do Marcos Bufaissa. O Marcos não trabalhava na hora do almoço, e na hora do almoço é que os clientes chegavam para comprar, e eu tirava o pedido, dava para o Marco, e ele me dava 40% que eu faturava. Fiquei uma grana legal, muito boa. Achei que poderia fazer a coisa diferente, fui para os Estados Unidos, tentar tantas coisas, até ser ator. Não consegui, mas vi coisas incríveis, aprendi muito. Aos 20 volto, monto a Leonardo Riso, e isso já se passaram 46 anos. Hoje eu estou aqui com os meus 66 anos. E por que eu me lanço agora à vida pública? Por gratidão. A vida foi muito justa comigo. Eu fui muito bem educado, fui um cara iluminado, eu estava na hora certa com as pessoas certas, e ainda estou no lugar certo com as pessoas certas. Então, eu não vou me negar a servir o meu país, o meu estado. Não vou ficar numa zona de conforto depois de tudo que eu consegui, simplesmente porque tudo consegui, e vou ficar numa zona de conforto. Não, eu vou me entregar. E por que estou falando a verdade? Porque eu estou pagando para fazer isso. Eu estou num partido que eu me orgulho, ele não toma dinheiro público. Eu estou na rua, caminhando, com o meu sapato mais confortável que eu tenho, para fazer a diferença, para olhar no olho das pessoas e pedir o voto, e para dizer por que sou candidato. Olha, eu não quero mais tomar o tempo, a paciência de vocês, que está aqui quase 10 horas da noite, e a gente falando. Mas vamos refletir. A gente está contente com o que temos? Nós estamos contentes com os políticos que nós temos? Nós estamos contentes com a relação do governo que temos conosco, com a classe produtora? Não vamos delongar muito, vamos analisar esse governo. Iniciou-se esse governo, um tumulto, metendo o pau nos empresários, nos incentivos, e terminamos abraçados. Então o governo entendeu que ele não pode jamais brigar com a classe produtora. O que eu invoco, o que eu peço, é que essa classe produtora se faça ser respeitada. Vamos mudar o diálogo? Vamos mudar? Vamos fazer com que esses homens públicos, que são homens públicos, que têm a obrigação de gerir os nossos recursos que colocamos lá de tributos, da melhor forma possível, sejam colocados no lugar dele. E que nos dê paz, tranquilidade para produzir. É só o que a gente pede. E que os homens públicos sejam honrados do voto que têm. Nós não vamos a lugar nenhum com esses políticos que já estão aí, que disseram para que vieram. Nós temos que dar um basta nisso. E eu me invoco e me coloco à disposição de vocês. Vamos fazer um novo estilo de fazer política? Acredite, a gente sabe gerir. Nós já mostramos isso. Olha o nosso governador de Minas, que exemplo deu. E ele só foi eleito porque até uma semana antes da eleição ele tinha 2%. Num debate, quando ele disse o que ele iria fazer, ele reverteu o jogo. Ele reverteu o jogo. E foi numa casa dessa. Foi na Federação das Indústrias. Num debate que ele reverteu o jogo. Nós temos que acordar, presidente Marcelo, presidente Sandro. Nós temos que dizer para que viemos. Nós não convivemos com o ilegal. Nós não convivemos com a anarquia, com o desmando, com a insegurança. Nós sabemos prosperar. Nós sabemos fazer. O que a gente quer é respeito. Ou a gente muda essa coisa toda, ou a gente coloca um riso em Goiás. Muito obrigado. Boa noite.
Obrigado ao candidato Leonardo Riso, do Partido Novo, da coligação Novo, candidato ao Senado por Goiás. E assim nós encerramos a série de sabatinas promovida pela FEComércio e pela FIEG, aqui na Casa da Indústria, com os 8 principais candidatos ao Senado por Goiás. Nossos agradecimentos aos que acompanharam, aos empresários que formularam suas perguntas e também ao público que participou conosco. Felizmente, nós estamos encerrando aqui o tempo do candidato e nós agradecemos a participação de todos, lembrando que, ao final, todas as sabatinas estarão disponíveis para que o público possa acompanhar as propostas dos candidatos pelas nossas redes sociais. Muito obrigado a todos, boa noite. FIEG e FEComércio nas eleições 2022.